Pessoal, isso aqui é uma linha de tempo do desenvolvimento da interpretação que se deu nos Estados Unidos. Iniciou com Konstantin Stanislavski lá atrás, em 1898. Stanislavski criou o grupo de arte de Moscou e o sistema de Stanislavski começou a se desenvolver. Ele baseou o trabalho dele na interpretação principalmente de três grandes atores da época. Tommaso Salvino, da Itália, a Maria Yermolova, na Rússia, e a Eleonora Duse, na Itália. Eleonora Duse revolucionou a interpretação. Ela é responsável pelo início dessa interpretação moderna. A história é longa, mas depois vocês pesquisam sobre isso. Então, depois que ele criou o sistema e se desenvolveu no grupo de arte de Moscou, por mais de 20 anos, em 1921, o grupo foi apresentar em Nova York. E do grupo que foi, 2 pessoas, 3 ou 4 pessoas, ficaram para trás em Nova York. E dessas pessoas, 2 pessoas muito importantes, o Richard Boleslavsky e a Maria Ospenskaya. Em 1923, eles começaram a dar aula em Nova York, baseado no sistema que eles haviam aprendido no treinamento com Stanislavski, e criaram o Teatro Americano de Laboratório. Nesse teatro vieram jovens estudar, e 3 desses jovens eram o Lee Strasberg, a Stella Adler, na verdade 4, o Lee Strasberg, a Stella Adler, Harold Clurman e Gerald Crawford. Gerald Crawford era uma produtora, o Harold Clurman diretor, o Lee Strasberg ator e diretor também. E eles estudaram e aprenderam esse treinamento que iniciou com Stanislavski. Em 1930, eles criaram o grupo de teatro, The Group Theater. Esse era o nome do grupo, que foi o grupo que revolucionou a interpretação dos Estados Unidos. Ele existiu de 1930 a 1940. E toda a interpretação americana moderna se deve ao trabalho desse grupo. Sem esse grupo não existiria Marlon Brando, não existiria James Dean, não existiria Montgomery Clift, Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Robert De Niro, Al Pacino. Toda essa interpretação surgiu dos membros desse grupo que por 10 anos foram criando métodos, técnicas, desenvolvendo exercícios novos, todos baseados no que foi criado lá atrás por Stanislavski. Então o grupo existiu de 1930 a 1940. Em 1940 o grupo se dissolveu, as pessoas foram criando suas escolas, suas correntes. Em 1947, deixa eu voltar aqui no trabalho desse grupo, porque como é a minha conexão, desculpa o ego aí, a minha conexão, mas a minha conexão, eu quero estabelecer a minha conexão e a de vocês, que estão recebendo através de mim, com essa tradição. O Bob Lewis, que lá em 1930 participou da criação e existência do grupo de teatro, que havia recebido do Lee Strasberg, da Stella Adler, Harold Clurman e Gerald Crawford, que haviam recebido de Richard Boleslavsky e Maria Ospenskaya, que receberam de Stanislavski e Eugene Vakhtangov e Michael Chekhov, foi meu professor, certo? Ele, das pessoas que foram meu professor. Depois, nesse grupo, tinha o Bob Lewis, o Sandy Meisner, Stella Adler, Elia Kazan e vários outros. E eu conecto também com o Sandy Meisner, porque o Sandy Meisner, que criou o exercício da repetição, foi o professor de Catherine Gately, estudou diretamente com ele, e ela foi minha professora por 2 anos. Eu estou só estabelecendo essa conexão. Em 1947, 3 dessas pessoas criaram o Actors Studio, essa história, esse grupo aí famoso, né? Esse lugar famoso, porque o Actor Studio não é uma escola, nunca foi. Quem falar que estudou no Actor Studio, desculpa, não está dizendo uma verdade, porque não se estuda lá. Ele foi criado não para pessoas novas estudar. Ele foi criado por essas 3 pessoas, Bob Lewis, Elia Kazan e Gerald Crawford, como um lugar onde atores profissionais que já estavam trabalhando pudessem continuar desenvolvendo a sua arte. Certo? Porque no mercado você não tem você às vezes é typecast, você
empregado para fazer esse papel sempre, e eles queriam continuar se desenvolvendo como ator. E criaram esse grupo. Em 1952, por ali, o Bobby Lewis e o Elia Kazan receberam muitas ofertas de trabalho em Hollywood, foram para Hollywood trabalhar, vocês sabem, o Elia Kazan dirigiu os grandes clássicos aí, o Sindicato de Ladrões, o Rebelde Sem Causa. E, voltando, em 1952 eles convidaram Lee Strasberg para vir ser o diretor artístico do Actor Studio. O Lee veio e ficou de 52 a 82, 30 anos. Esses foram os anos de auge do Actor Studio. Foi onde que surgiu o Marlon Brando. O Marlon Brando já tinha estudado com Bobby Lewis aqui, mas continuou estudando aqui. Robert De Niro, Al Pacino, Geraldine Page, Kim Stanley, Ellen Burstyn, vários outros grandes atores existiram nesse período. Aí eu também conecto com isso. Não, desculpa, eu vou continuar aqui, depois eu volto lá. Aí, em 1995, o Actor Studio se juntou a uma universidade, uma universidade muito respeitada em Nova York, que tem muita história, que é The New School University, e criou um mestrado em artes dramáticas, em direção, dramaturgia e interpretação. E foi daí que eu tive o meu mestrado. 3 anos de treinamento, eu era double major, que era interpretação e direção. Depois, em 1998, eu fiz a audição para o Actor Studio, muitos de vocês não tinham nem nascido. Eu fiz a audição, passei na audição e tornei membro vitalício do Actor Studio. Aqui eu volto para falar o seguinte, que o Actor Studio era assim. Lá em 1947, 50, você fazia uma audição. Se você passasse na primeira, você era um membro interino por 1 ano e tinha que passar na segunda. Se você passasse na segunda, você virava membro vitalício. Aí você é membro para a vida toda. Então, no Actor Studio, só participa quem é membro vitalício ou quem passou numa primeira e está lá por 1 ano, tá certo? E ele é muito famoso porque nessa época, o Harvey Keitel, mais nessa época aqui, o Harvey Keitel fez 11 audições antes de passar, o Dustin Hoffman 6, o Jack Nicholson 9, então era muito difícil entrar. Quando eu fiz não era tão difícil assim, mas mesmo assim ainda era muito exigente. As pessoas que estavam sentadas na minha audição, quando eu fui fazer, era o Arthur Penn, que dirigiu Bonnie and Clyde, a Estelle Parsons, que ganhou o Oscar como atriz coadjuvante por Bonnie and Clyde. Tá bom, voltando aqui, retomando aqui. Então essa é a minha conexão, que também vai com o Lee Strasberg, porque eu estava recebendo todo esse ensinamento do Actor Studio. E aí surgiram existem hoje pessoas que ainda estão vivas ou faleceram há pouco tempo, grandes professores nos Estados Unidos. Eu poderia nomear mais de 100, sem exagero. Tem tradição de grandes professores que vieram desenvolvendo esse ensinamento. E aqui é importante dizer que todos esses grandes professores eram atores. Que quem desenvolveu a interpretação nos Estados Unidos não foram encenadores ou diretores, mas atores. E algumas dessas pessoas que vale muito a pena nomear, a Uta Hagen, que ela é tão importante quanto essas pessoas que surgiram aqui. A Uta Hagen, o Herbert Berghoff, que foi o esposo dela. Michael Howard, Terry Schreiber, George Morrison, Milton Katselas, Eric Morse, Roy London, que teve uma grande influência em mim, morreu jovem ainda de AIDS. Eu não estudei com ele, mas teve uma grande influência, foi o professor desses grandes atores hoje por volta de 60 anos nos Estados Unidos, 50, 60, Michelle Pfeiffer, Brad Pitt e vários outros. Aí tiveram outras pessoas, como Elizabeth Kemp, que já faleceu, foi minha professora, excelente professora, Susan Batson, que escreveu o livro Truth, que ensina sobre a necessidade, persona e erro trágico. Larry Moss, hoje os mais famosos, que estão mais badalados em Hollywood, Larry Moss, Howard Fine, Ivana Tchibuk. Eu passo muito dos ensinamentos da Ivana Tchibuk, como vocês sabem aí, os 11 passos, objetivo de cena, substituição, lugar e quarta parede, unidades e verbos, objetos interiores, imagem, circunstância prévia.
que eu estou esquecendo aí? Doings. Afazeres, que esses doings, ótimo. Aí eu também estudei com a Sandra C. Cat, Elizabeth Kemp, que eu já falei, e o Sam Shep. Essas pessoas são membros do Actor Studio, a Susan Batson, e volta para lá. O que é o mais importante que eu queria que vocês soubessem, não é isso sobre mim, que eu sou essa pessoa que estudou com isso, apesar de ter ido por esse caminho. O que eu queria que vocês entendessem é o seguinte, que no Brasil, queria ter alguma coisa para tampar aqui, esqueci. No Brasil, esquece tudo isso aqui. Quando se fala de Stanislavski, se fala de Stanislavski há 120 anos atrás. Quem é a favor ou quem é contra? Não chegou ao Brasil 100 anos de desenvolvimento, evolução daquele ensinamento original. Tudo que essas grandes mentes criativas criaram, inventaram de exercícios, de técnicas fundadas no que foi criado lá atrás, não chegou ao Brasil. O que é que chegou? Chegou ao Brasil o que discordou de Stanislavski, eu não estou desfazendo deles não, mas é o Meyerhold, deixa eu ver se eu lembro como pronunciar o nome dele em russo, Vsevolod Emilovich Meyerhold, o Jerzy Grotowski e o Brecht, Bertolt Brecht na Alemanha. O Meyerhold influenciou Grotowski, que influenciou o Brecht. O que é a questão? As pessoas muito inteligentes, mas surgiu um branch, uma linha racional da interpretação física. O Meyerhold trabalhou com a biomecânico, o Grotowski com os exercícios do Grotowski, exercício de exaustão e vários outros. O Brecht com o distanciamento. O ator não é para ele sentir de verdade, porque se ele sentir de verdade, a plateia fica envolvida naquele sentimento e ela não vai... e eu quero que ela fique consciente do tema que está sendo discutido. É mais complexo isso, mas só para vocês entenderem. Esse ensinamento foi para a Europa, da Europa ele veio para o Brasil. Tudo bem, é muito importante isso aqui na evolução do teatro. Ideias sobre o teatro. Super importante. Em nenhum momento eu estou desvalorizando isso. Mas não é treinamento de ator. Entendeu? Não transforma alguém em ator. É um aspecto de treinamento do ator físico que não atende à necessidade do ator em relação a texto, por exemplo, em relação a personagem e em relação ao psicológico. O que se deu foi uma eliminação do psicológico. O que é a verdade? É um desentendimento, porque nós somos um ser psicológico que manifestou um corpo. A pessoa, quando ela é cética em relação ao abstrato, ela acha que nós somos um corpo que tem uma psicologia. Mas é o contrário, nós somos uma psicologia que manifestou o corpo. Então, no meu entender, você nunca pode se livrar do psicológico. Aí tem esses termos, o ator pós-psicológico, aí tem essas questões na gravação, esvazia, joga o texto fora, joga tudo para os olhos, coisas físicas e racionais, com as quais o ator se sente sem talento, executando essas coisas, certo? Vocês que já fizeram isso. Então, todo esse outro trabalho, esse trabalho psicológico, esse trabalho de conexão, de personalização, inúmeras técnicas, inúmeros exercícios, como vocês conhecem, exercício da repetição, trabalho sensorial, me dá ideia de exercícios aí que vocês mesmos postaram lá, objetivo de cena, substituição, lugar e quarta parede, lugar da criação, destinação, lugar de criar do telefone, passa mais, Guilherme. Ligação para 3 pessoas diferentes. Mais coisas, na hora dá um branco a gente não consegue, eu podia estar com uma lista aqui, tudo bem, esse é o que eu queria que vocês pegassem dessa linha do tempo, que eu estou trazendo para o Brasil, já venho trazendo há um tempo, e espero que vocês entendam o principal, que isso não chegou no Brasil. E que agora está chegando através das séries e através desses ensinamentos. Muito obrigado.